E a última coisa que a gente vai falar sobre funções hoje é que é possível definir uma função dentro de outra função. Quando que isso vai fazer sentido? Isso vai fazer sentido quando a função de dentro ela só é usada pela função de fora dela, né? Então, você quer uma função, mas ela só tem valor ali, ela só tem sentido dentro daquela função, aí você cria essa função dentro da outra. E como que seria isso? Vejam aqui nesse exemplo, a gente tem a função sendo definida, não tem nada demais, aqui o que a gente aprendeu, né, que quando a gente coloca b igual a 10, esse aqui é o valor padrão, então o valor default para a variável b é 10. Se eu chamar essa função sem passar nem o segundo parâmetro, ele assume que b vai valer 10. Como é uma definição, a gente pode ignorar isso aqui, ignora isso aqui e vem direto para a linha 14. Na linha 14, a gente tem que o fluxo de execução vem para cá, com os valores 2 e 5, que vão ser atribuídos à variável local A2, e depois a variável B, o valor 5. Se não tivesse o 5, ia ser atribuído o valor 10. E aí, aqui a gente tem outra definição de função, função 2. Então, o Python também pula esse bloco, porque agora essa função 2 só é visível dentro da função 1. Significa dizer que eu não posso vir aqui e chamar a função 2, tá? Se eu tentar chamar aqui a função 2, o Python vai dar um erro para a gente, certo? Funciona como se fossem as variáveis lá. E aí, essa função 2 ela é ignorada e a gente vem para cá, a gente vem para essa linha aqui, A recebe o retorno da função 2. Então, vem com o fluxo de execução para a função 2 agora. Passando o valor de A. Quem que é A? É 2. Então, está passando uma cópia aqui que é 2. Dentro dessa função, a gente tem um outro A, que começa com 2. E ele pergunta, A é menor do que 0? Se for menor do que 0, A recebe ele vezes menos 1. Ou seja, estou invertendo o sinal quando é negativo. Se eu tivesse chamado com menos 2, que era esse caso aqui de baixo, ó, a gente inverte o sinal aqui, e aí retorna A. Quando retorna A, esse valor é armazenado na variável local A aqui. Então, 2 é retornado, o 2 vai sobrescrever o 2. E aí a gente tem essa linha 9i, começa com 0, então uma nova variável aqui começa com 0, e tem um laço que vai andar com o i indo de 0 até b menos 1, imprimindo sempre a elevado a i. Tá? O que é legal desse exemplo é ver que essa função interna, ela só pode ser usada dentro da função 1. Se você tentar aqui fora, o Python vai acusar um erro para a gente. Vamos executar só esse caso aqui. Está aí o nosso código. Quando a gente executa o código, no primeiro está imprimindo 1, 2, 4, 8 e 16. Por quê? Eu passei 2 e 5. Eu estou imprimindo todas as potências de 2 elevado a 0 até 2 elevado a 4. E depois eu passei menos 2 e 5. Então ele entendeu que o menos 2 estava errado, ele deveria inverter o sinal, e o resultado aqui é o mesmo. Agora, o que acontece se a gente tentar chamar a função 2 aqui de dentro? A função 2, passando o valor 1. Ele vai dar um erro, o Python vai falar função 2 não foi definida. Então, aquilo que a gente tinha falado de escopo de variável, também vale para escopo de função. A função não vale fora do escopo da onde é que ela foi definida. Até agora a gente só estava definindo funções no escopo global, né? Então ela estava sempre valendo. Agora, dentro de uma outra função, você só vai poder chamar ela dali de dentro. Não é muito comum esse tipo de construção, não, tá, pessoal? A gente acaba não usando essas funções aninhadas. É mais comum fazer uma função sempre no escopo global. E aqui a gente pode também, nesses casos, usar um outro comando modificador de escopo do Python, que é o non-local. Nesse caso aqui, ó, a gente vai fazer com que o A, ele não vai ser global, tá? Ele vai ser uma variável do escopo acima, ou seja, da função 1. Então o A vai ser uma variável do escopo dessa função e não da função 2. Por que eu quero isso? Porque agora eu faço assim, ó, chamei a função 1. O A recebeu um valor aqui que foi passado, no caso 2. O B recebeu 5. Essa definição de função é ignorada. Né? Inicialmente ela é ignorada. Aí, chegando na linha 8, a gente decide executar a função 2. Então, vem aqui para a função 2. E aí vai falar assim, non local A, significa o quê? Não quero mexer com a variável local A.
Eu quero que ela seja a variável local da função de cima, do nível de cima que foi definido. Então, essa variável A é exatamente essa variável A aqui. Se ela for negativa, eu inverto o sinal dela. Então, suponha que a gente chamou para esse caso aqui de baixo, né? Que era o menos 2. Então, aqui, ela é negativa. Então, A recebe menos 2 vezes menos 1, que é 2. Então, sobrescreve aqui para 2. E observem que nesse ponto aqui, a gente não tem que fazer aquele return, né? Se você comparar com o programa anterior, tinha aqui o return de A. Então, a gente sobrescrevia o A pelo retorno. Agora, não. Agora, não preciso mais desse retorno. O que eu posso, porque eu estou alterando direto a variável do escopo de cima da minha função 2, que é o escopo da função 1. E o valor aqui vai ser o mesmo, depois vocês podem testar também esse comando.